gira em torno dessa celebração tão maravilhosa que é a ceia do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então não foi como prata, não foi por prata ou ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra possa direcionar o nosso coração nessa manhã especial em que celebramos a ceia do Senhor, que ela possa estar direcionando nossas decisões, os nossos comportamentos, para que possamos assim agradar a Ti, que ela possa fazer morada em nossos corações e que possa ser o centro do nosso culto. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, o que eu quero abordar com os irmãos nesta manhã tão especial é para que possamos olhar para a obra de Deus em Cristo por um espectro maior, olhar para aquilo que Deus fez e que Pedro aborda antes mesmo da fundação do mundo. Um dos maiores problemas, meus irmãos, e um dos maiores também culpados pela ociosidade cristã que nós vivemos, é porque nós perdemos a nossa admiração por aquilo que Deus fez. Nós olhamos para o mundo, olhamos para as pessoas e não conseguimos enxergar o ato de Deus por trás disso tudo. Nós não nos maravilhamos mais. Vivemos a vida como se fosse normal, entramos na rotina e deixamos de enxergar a grandeza da obra de Deus em seu Filho. Se nós nos maravilhássemos com aquilo que Deus fez em Cristo, com certeza a nossa vida seria uma vida motivada, uma caminhada cristã mais motivada naquilo que Cristo fez. E tudo que fizéssemos seria ainda pouco se nós realmente nos maravilhássemos com a obra de Cristo, com aquilo que Deus fez em seu Filho. Nós, de maneira nenhuma, se estivéssemos maravilhados, estaríamos satisfeitos com o padrão de vida que vivemos, com o padrão de sociedade que temos, com a cultura em que estamos envolvidos. Um dos grandes culpados pelo desânimo na caminhada cristã é a perda do maravilhamento, de enxergar o não enxergar a obra de Cristo. Romanos 8:18, Paulo fala: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há em nós de ser revelada. Meus irmãos, essa é uma afirmação de alguém que entendeu que as dores, que as perdas, que os sofrimentos, que as abstinências e que as perseguições da vida valiam a pena ser vividas, porque elas não se comparam com aquilo que ele haverá de receber. Olha o nível de pensamento, de concepção de vida cristã do apóstolo Paulo. Todas as suas dificuldades, as circunstâncias, valiam a pena ser vividas, sejam elas boas ou ruins, porque elas não se comparam com aquilo que há de ser revelado,
com aquilo que lhe foi dado. E o texto que nós lemos de 1 Pedro, ele nos dá esse panorama do valor da aliança que Deus fez com o seu Filho, para que a criação fosse restaurada, fosse redimida. Pedro, quando ele escreve que não foi mediante coisas corruptíveis que fomos resgatados, ele tem em mente nos seus dias os judeus, os mestres judeus, que eles contrastavam as riquezas desse mundo com aquilo que é eterno, com aquilo que é encontrado em Deus, que é dado por Deus. E a ideia que nós temos nessa fala de Pedro, nessa frase de Pedro, é que essa riqueza eterna que nós encontramos em Deus, ela foi paga, foi conquistada mediante o pagamento com o sangue de Cristo. E nada, nenhum valor terreno se compara ao sangue de Cristo. Nenhum valor, nenhum dinheiro, nenhum ouro terreno, nenhuma prata se compara ao sangue de Cristo, no qual quitou, pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. De certa forma, ele está afirmando aqui a suficiência de Cristo, em que nada nesse mundo, a não ser o sangue de Cristo, poderia também comprar a nossa salvação. E eu quero falar com os irmãos nessa manhã sobre um primeiro ponto, que é em cima da frase que ele diz: fomos resgatados pelo sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E aqui nós temos a primeira aliança que Deus fez. Deus é um Deus de aliança. Deus, durante a história do seu povo, mostrou ser um Deus de aliança. E aqui nós temos a primeira aliança, uma aliança feita na eternidade. A Bíblia nos apresenta a primeira aliança que Deus fez com os homens, que foi a aliança das obras. O que é a aliança das obras? A aliança das obras é a aliança que Deus fez com Adão no Éden. E com a queda de Adão, o homem ele se tornou incapaz de viver essa aliança. E pelo homem se tornar incapaz de ser fiel a essa aliança que Deus fez no Éden, Deus ele se agradou graciosamente em trazer a aliança que ele fez na eternidade com seu Filho. Essa aliança, ela foi selada antes do mundo ser feito. O Pai e o Filho concordaram harmonicamente em Ele mesmo, o Filho, ser sacrificado para que Deus resgatasse toda a criação. A aliança que nós chamamos de aliança da graça é uma aliança em que o Pai e o Filho se ofereceram para nos dar vida e salvação. E além disso, é uma aliança que não exige nada, apenas a fé. A grande questão, meus irmãos, é que essa aliança, a primeira aliança, a aliança da graça, ela é diferenciada das demais alianças que Deus fez, porque ela não é uma aliança feita com homens, pecadores como nós, mas com o Filho de Deus. Não é uma aliança como foi a aliança com Abraão, a aliança com Noé, a aliança com Moisés, a aliança com Davi. Essas alianças foram alianças feitas com homens e que os homens não cumpriram. Deus, a partir disso, Ele mostra para nós que Ele não tem compromisso com homem algum. Ele tem compromisso com Ele mesmo. Ele tem compromisso com aquilo que Ele prometeu. E graciosamente,
ele é fiel à aliança que ele fez com o seu filho e que beneficia o seu povo. Olha a graça de Deus onde está. Deus fez aliança com Adão, com Abraão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Davi, com Moisés. E todas essas alianças foram quebradas. Deus fez aliança com Israel, para que Israel fosse luz entre as nações. E essas alianças foram quebradas. E graciosamente, ele fez uma aliança. Na sua soberania e onisciência, prevendo que os homens não cumpririam, não seriam fiéis, ele fez uma aliança antes da fundação do mundo, com o seu próprio filho. Depois que os homens falharam, e que o mundo viu que todas as alianças não deram certo, Deus ele traz ao mundo essa aliança feita com o Filho. E Pedro, ele nos traz essa ideia de que a aliança nos foi revelada nos últimos tempos, e aproximadamente em 33 depois de Cristo, em que Jesus morreu e ressuscitou, ali ficou manifestada a aliança de Deus com o Filho, e que beneficia o seu povo. Por mais que essa aliança foi manifestada naquele tempo, ela estava selada antes da fundação do mundo. Deus, ele na sua soberania já enxergava a necessidade de selar uma aliança com o Filho, com ele mesmo, antes mesmo do mundo ser formado. Por isso que Paulo, ele chama Jesus de primogênito dentre os mortos, em 1 Coríntios 15, 20 e em Colossenses 1, 18. O mundo, meus irmãos, viu um Deus fazer aliança com os homens, e o mundo viu os homens descumprir essas alianças. Mas como o apóstolo João afirma, Deus é amor, e o amor de Deus está além das concepções humanas. O amor de Deus antecede a criação, porque a aliança da graça que foi feita com o Filho antes da fundação do mundo é uma aliança feita em amor. É uma aliança feita em harmonia. Então o amor de Deus, ele antecede a criação do mundo, porque Deus é amor. Já havia uma aliança de amor, de graça, consumada, antes de Deus trazer o mundo com a sua palavra. Por isso que o verso do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 3, faz sentido. Quando João diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? De Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Esse verso faz sentido quando a gente olha para a aliança que Deus fez com o Filho antes da fundação do mundo. Porque foi na concordância de Jesus Cristo em vir ao mundo e morrer pela igreja e ressuscitar pela igreja que Deus tornou todas as coisas. A voz ativa de Deus na criação do mundo só se deu porque Jesus, antes da fundação do mundo, havia morrido por nós. Amém? Dá para entender isso? Jesus morreu em torno de 33 depois de Cristo, mas ele já havia morrido antes da fundação do mundo. Por isso que João chama ele de Logos, de ação, de palavra. A ação de Deus é quem? É Cristo. Quando Deus fala haja, ele está falando por quê? Porque Cristo já havia morrido por nós, e isso é maravilhoso. Amém? Nós precisamos enxergar aquilo que Deus fez em Cristo por esse espectro maior, por essa ótica maior, e precisamos resgatar em nós a admiração por isso. Deus, ele tornou o mundo porque o seu Filho
harmonicamente, livremente, aceitou morrer para fazer justiça mediante as falhas dos homens, para fazer justiça a Deus. Os homens falharam em todas as suas alianças. Os homens falharam. Deus se manteve fiel. Deus prometeu a Israel uma terra. Deus deu essa terra. Os homens que foram infiéis a Deus. Só que antes, graciosamente, e glorificamos a Deus por isso, existia uma aliança feita na eternidade. E essa aliança não está fundamentada naquilo que os homens fazem, naquilo que nós devemos fazer, mas naquilo que o Filho fez. E somente naquilo que o Filho fez, somente por aquilo que o Filho fez, por Ele e para Ele, todas as coisas foram tornadas a existir. E nós temos em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, o primeiro vislumbre da aliança da graça. Nós temos ali o texto que diz, depois que os nossos pais pecaram, o texto diz, porém, Deus fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto, meus irmãos, de Gênesis 3,15, é um texto central em toda a Bíblia. Ele é um texto que aparentemente trata de uma punição devido ao pecado do homem. Mas na verdade aqui está o primeiro toque da graça de Deus, da aliança, da graça de Deus, que Deus fez antes da fundação do mundo. Por quê, meus irmãos? Porque o pecado, e aqui os nossos pais, os nossos representantes, acabaram de pecar, Adão e Eva. O pecado aqui, ele deve ser visto para nós hoje como a nossa incapacidade de nos salvarmos. Nós somos incapazes de salvar-nos. E então, a nossa incapacidade, o entendimento de que nós somos incapazes de nos salvarmos, nos leva a enxergar um Salvador. Nós só precisamos de um Salvador quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa incapacidade. E antes do pecado, os homens tinham o Criador entre eles. E o Criador se relacionava com os homens. Mas depois do pecado, além de termos o Criador, nós temos um Salvador também. E glória a Deus por isso. Não estou glorificando pelo pecado, lógico que não. Mas o pecado nos traz essa noção de que nós necessitamos de um Salvador. De que sozinho nós não nos salvaríamos. Tudo que está fora de Deus é imperfeito. O homem, antes de pecar, fora de Deus, ele já seria falho. Com o pecado, Deus nos trouxe para Ele. Em Cristo agora, nós somos um. E essa unidade que nós temos em Cristo, ela é feita antes da fundação do mundo, mediante essa aliança da graça. Por isso, meus irmãos, que a queda do homem, que o pecado, eles são necessários para que nós entendamos que não somos nossos próprios salvadores. O pecado não é necessário para que nós devemos pecar, não é isso. Mas quando pecamos, porque somos pecadores, entendemos que nós necessitamos de um Salvador. Logicamente, como já afirmei, nós não devemos nos alegrar com o pecado, não é isso. Nós devemos chorar, nos entristecer com o fato de sermos pecadores. Mas por sermos pecadores, entendemos e nos alegramos que Deus fez uma aliança de graça que perdoa os nossos pecados.
que perdoa os nossos delitos. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes mesmo do homem ser pecador, Cristo já havia morrido por nós. Antes dos nossos pais, Adão e Eva, pecarem, Cristo já havia morrido por nós. Olha que maravilhoso. Nós não nos alegramos pelo fato de sermos pecadores, mas nos alegramos que, por sermos pecadores, Deus fez uma aliança com o Filho, que nos perdoa de todos os nossos pecados. Amém? Amém ou não amém? Amém? A consequência do pecado que entendemos nesse texto é a inimizade entre o homem e a criação. Gênesis 3,15 vai trazer isso para nós. Com o pecado, nós nos tornamos inimigos da criação. O pecado nos separou da criação. A criação agora, ela sofre com o pecado do homem. Romanos 8:19-22 vai dizer: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, há um tempo, geme e suporta angústias até agora. Com o pecado, meus irmãos, nós nos tornamos separados da criação. Eu vi um escritor que escreveu, eu li, que ele escreveu o seguinte: sabe por quê? Sabe por que que os animais rosnam por nós, contra nós? Porque nós estamos em rebeldia contra o seu Criador. Eu não sei até que ponto isso é verdade, porque isso pode ser poético, mas isso faz sentido. Os animais rosnam contra nós, porque nós estamos em rebeldia contra o seu Criador. Um dos fatos da consequência do nosso pecado é que o nosso pecado nos trouxe inimizade contra a criação. Nos trouxe inimizade contra o Criador. Se somos inimigos da criação, somos inimigos do Criador. Somos inimigos uns dos outros. Mas com o pecado também, nós temos uma segunda consequência: Cristo. Com o pecado nós temos Cristo. Nós temos a fidelidade de Deus. Nós temos aqui o entendimento, a compreensão da soberania de Deus. Porque Ele fez uma aliança antes da criação, e com o pecado, essa aliança se tornou visível aos homens, e agora nós podemos perceber o quão Deus é fiel. Cristo, o consumador do plano de Deus. Meus irmãos, da mesma forma que Gênesis 3,15 trata sobre a inimizade que nós temos com a criação, com Deus, com o próximo, esse texto também trata explicitamente sobre a pessoa de Cristo, aquele que ferirá a cabeça da serpente, aquele que com sua morte restaurará a humanidade. Sem dúvidas, meus irmãos, onde está o verso mais triste da história do homem, da história da humanidade, está também a primeira promessa acerca do Messias. Precisamos olhar para a história com essa ótica, porque onde está o pecado do homem, também está a graça de Deus. Nesse texto, nós podemos ver que está exteriorizado para nós o plano que Deus fez antes da criação do mundo. Deus, nesse texto, Ele apresenta o seu juízo
o seu juízo irrevogável, mas ele também apresenta a derrota e a destruição do seu adversário, a destruição de Satanás quanto à salvação do homem. No mesmo lugar onde está, em que nós pecamos contra Deus, está a promessa de que Jesus vencerá, na verdade, em que Jesus já venceu Satanás. Em Gênesis, no Éden, já está a primeira promessa do Messias, a primeira promessa do Cristo, aquele que iria resgatar, que Pedro fala que iria resgatar, redimir a criação. Amém, meus irmãos? Que possamos olhar para a obra que Deus fez em Cristo e nos maravilhar, que possamos nos admirar com tudo que Deus fez. E com certeza, dessa forma, nós teremos uma vida cristã, uma caminhada cristã motivada. Não motivada naquilo que eu faço, naquilo que o pastor faz, naquilo que o meu irmão faz, mas naquilo que Deus fez. A nossa morosidade, a nossa ociosidade cristã é motivada, na verdade é desmotivada, muitas vezes por aquilo que o outro faz ou deixa de fazer. Mas quando nós olhamos para a obra que Cristo fez, nós vivemos uma vida cristã motivada e nada poderá nos desmotivar. Pelo contrário, sempre será pouco. Por mais que eu me empenhe, por mais que eu dedique a minha vida, sempre será pouco. Que possamos olhar para a obra de Cristo, enxergando que Deus viu o nosso pecado antes mesmo do mundo ter sido criado. E diante do nosso pecado, Ele já nos trouxe a salvação, Ele já nos trouxe a resolução dos nossos problemas. Amém? Vamos orar? Pai, que possamos enxergar em Cristo aquilo que necessitamos para a nossa vida. Que a nossa segurança possa estar nele, que a nossa confiança possa estar nele, que a nossa motivação possa estar no Filho. Porque nele todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram resolvidas. Obrigado porque mediante o nosso pecado, nós temos uma aliança que o Senhor fez com o Filho. Uma aliança que é irrevogável, uma aliança que foi consumada na cruz, em que nos tirou das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Que o Senhor guarde o nosso coração enquanto estivermos por esse mundo, para que possamos testemunhar aos homens aquilo que o Senhor fez no seu Filho, e que possamos nos maravilhar, que não percamos a admiração, e que possamos testemunhar, glorificando ao Senhor em nossos dias. Guarde as nossas vidas, guarde a nossa caminhada nesse mundo, o tempo que nós temos nesse mundo, que possa ser dedicado ao Senhor, que a tua igreja possa estar realizando obras para consumar aquilo que o Senhor planejou antes da fundação do mundo. Em nome de Cristo oramos, amém.